Aí a gente queria ter um filho. Então, Imagino também que a sua vontade de amadurecer era para escapar de muita coisa Isso. que da infância não tinha sido das melhores. E a minha né? mãe me batia até no rosto. Imagina eu aos 15 anos apanhando no rosto, sabe? Era uma forma de fuga. O casamento foi uma fuga. E aí eu me casei achando assim, bom, agora eu vou ter minha casa, vou ter minha família, né? Vou ter o meu filho, vai ser para sempre. Só que quando eu me casei, eu era uma criança. Então, eu morava com a minha sogra e foi maravilhoso. Aos 21 anos, quando a gente foi morar sozinho, eu e ele, a gente comprou um apartamento, eu me vi uma criança cuidando de outra criança, mimada, porque a minha sogra me mimava, eu não sabia cuidar da casa. Então, eu brigava por causa de um copo de água na pia, uma toalha em cima da cama, sabe? Então, nosso casamento virou um inferno, porque eu não sabia ser uma boa esposa, eu não sabia. Pô, Eu tinha... difícil, você era uma criança. Eu era uma criança. E aí, aos 21 anos, só que ali, Rafa, a ambição cresceu dentro de mim. Porque eu comecei a ver as pessoas... Sabe quando você começa a ver o mundo? Pô, a pessoa tem carro. Eu quero ter um carro, sabe? Eu quero me vestir bem. Você começa a ver que existem pessoas que crescem financeiramente. Então, eu era coordenadora de RH de uma empresa de marketing promocional em Porto Alegre. Eu comecei como demonstradora no supermercado. E como eu sempre fui muito comunicativa e feliz, assim, sabe? A empresa que eu trabalhava me contratou como recepcionista, depois auxiliar do RH e depois coordenação do RH, mesmo sem faculdade. E aí eu dava o meu melhor, sabe? A primeira a entrar, a última a sair, sempre fiz direitinho o meu trabalho e sempre cresci assim. Aí com 21 anos, meu casamento acabou e aí eu me vi cheia de conta para pagar. Na época, eu contratava meninas para fazer evento. Nas feiras. Perfeito. E aí, quando eu falei com uma amiga minha, que eu tava com uma crise financeira, ela disse, olha, eu tenho uma amiga que fechou numa casa noturna e ganhou R$500. Eu disse, pá, R$500? O que ela fez? Ela tirou roupa? Então eu vou tirar roupa. Claro. Só que não foi bem o que aconteceu, né? Eu entrei... Eu não queria te interromper, essa história, ela tá muito bem contada, essa história, mas eu tenho um momento que a gente estava conversando, antes da gente trabalho na noite, que foi esse momento, teve um momento aqui que a gente estava conversando que você se emocionou, que foi quando você falou do começo dessa relação lá atrás. Por que especificamente esse ponto é um ponto muito sensível para você? Porque, desculpa te interromper. Na verdade, assim, quando mexe muito na infância, é muito difícil, né, Rafa? Porque... eu acho que tantos problemas no nosso futuro são evitados quando você tem uma base, entende? Só que não adianta ficar buscando culpados, porque a gente... Eu digo assim, ó, ninguém nasce mal, as pessoas se tornam más, né? Um bebezinho não nasce um bandido, ele se torna um. Pelo meio que ele vive, pelas escolhas, né, que ele faz. Com 21 anos, eu escolhi me prostituir. Aos 15, não eram as minhas escolhas, entende? Eu vivi o que o meio tinha para me oferecer. Então, falar disso não é escolher, porque eu escolho as coisas ruins, eu vou colher as coisas ruins. Mas você já nascer no meio de coisas ruins é muito difícil. Claro. Então, falar disso é bem difícil, sabe? Quando eu fui fazer o livro Morri para Viver, foi muito difícil. Porque foi mexer em coisas que é difícil de falar. Pô, imagina você vai falar... que tua primeira relação sexual foi com o teu meu irmão. Eu já declarei que o primeiro orgasmo que eu tive foi com o cachorro da vizinha aos 11 anos, porque a vizinha trouxe o cachorrinho pra fazer sexo oral em mim. E são coisas que eu falo... 11 anos. São coisas que eu falo, Rafa, por quê? Porque me trouxe culpa há muito tempo. Durante muito tempo, a culpa, ela tava me matando. Falar sobre isso e ajudar as pessoas que ainda vivem esses traumas. Com certeza, entende? claro. Porque... a sociedade, ela é uma sociedade que ela te cobra ser o melhor, ter o melhor, ser o mais inteligente, ter a melhor faculdade, né? Como se você fosse só valer algo se você tem aquilo que o mundo fala que você tem que ter. E, na verdade, eu sou uma pessoa que não sou nada no mundo, entende? Mas eu entendi que, às vezes, quando a gente fala sobre determinados assuntos... você ajuda a curar feridas. Quando você fala o que você sofreu, você tira um peso de dentro de você, você tira uma pedra que muitas vezes te leva à depressão. E você escondeu essas histórias durante muito tempo? Esconder durante muito tempo. Então, hoje eu entendo
eu escrevendo livro, fazendo acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, eu consegui entender que, na verdade, muitas das minhas emoções estão relacionadas à minha infância, né? Estão relacionadas aos meus traumas, à rejeição. Uhum. Eu sempre tive muito medo da rejeição. Então, eu já rejeitava com medo de ser rejeitada. Eu não conseguia ter relacionamentos duradouros com homens porque eu fui abusada sexualmente. Então, eu não conseguia confiar em homem. Uhum. Então, eu vi que muitas coisas que aconteciam na minha vida era uma bagagem que eu levava, uma mochila nas minhas costas. Então, quando eu fiz o livro Morrer para Viver, foi justamente botar esse lixo para fora, sabe? Foi entender que, assim, eu não posso mudar o passado. Claro. Ele existe. Só que eu posso fazer novas escolhas, entende? Eu não sou aquilo. Eu vivi aquilo, sim. Por algum momento eu vivi e fui isso, mas hoje eu decido não ser mais. E acho que é importante que você também entenda que foi um passado duro, que não dá para simplesmente desconsiderar de que você realmente sofreu, porque não basta só você falar, é você também entender o significado. Me parece que o fato de você entender que o seu passado foi duro faz com que você consiga olhar para frente melhor, porque também só contar essa história de uma maneira quase que não tivesse acontecido com você, também não sei se daria o mesmo resultado. Eu acho, Rafa, que todos nós, a gente tem um propósito, sabe? No mundo, sabe? Eu acho que Deus é vivo, que Deus existe. E Ele dá essa oportunidade pra gente, assim, de aprender. Eu acho que tudo que a gente sofre, a gente aprende. E hoje, olhando tudo que eu passei, eu vejo que mesmo a dor ensinou. Talvez se eu não tivesse passado por tudo que eu passei, eu não seria a pessoa que eu sou hoje, entende? Eu não teria os valores que eu tenho hoje. Eu precisei sofrer, eu precisei passar por tudo isso. Quando hoje eu converso com uma mulher que já passou abuso e ela ainda não conseguiu perdoar, eu consigo saber o que ela sentiu, entende? Não é fácil perdoar, é muito difícil. Você tem a sede de vingança, eu costumo falar que quando a gente tá com mágoa, a gente tá tomando veneno esperando que a pessoa morra. Então você tá criando vários tipos de doenças, tanto psicológicas quanto físicas, por alimentar esse sentimento ruim. Todo pensamento negativo torna com que o teu corpo crie uma reação e aquilo vai fazer mal pro teu corpo, pra tua mente, pra tua vida trava. E você só você pode fazer as escolhas, entende, Rafa? Você pode aceitar ou não, você tem que escolher. Todos os dias você vai plantar algo e a semente, ela não vai dar o fruto naquele dia. Talvez você vai colher daqui 10, 15, 20 anos aquilo que você plantou. Claro. Então, a gente tem que ter autorresponsabilidade também. E aprender a se perdoar. Porque a gente não é obrigado a saber se vai dar certo ou não. A gente vai ter que passar por aquilo. Às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. Então, a vida é um privilégio. Sim.